Olá, meus amigos e minhas amigas. Sem rodeios, por gentileza, me acompanhe exatamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 44, onde disse Cristo: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Guarde bem essas palavras. Quem conduz o homem até Cristo é exatamente Deus. Porém, no livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 24, está escrito: "De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo", disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo afirmou que quem conduz o homem até Cristo é a lei, que nos serviu de aio. Neste caso, não há como negar que a lei de Moisés é exatamente Deus, pois Cristo, repito, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, afirmou que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem leva o homem até Cristo é Deus, mas disse o apóstolo Paulo que quem nos conduz até Cristo é a lei de Moisés. E não só isto, pois a lei de Moisés também é o próprio Cristo, assim como o Espírito Santo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu irei provar, meu querido amigo. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 7. Onde está escrito: "Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum", disse Paulo. "Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissera: não cobiçarás." O papel da lei é revelar o pecado no homem. Agora veja que curioso, que interessante, pois no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 22, disse Cristo: "Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm desculpas pelos pecados que cometeram." É exatamente Cristo que veio revelar o pecado no homem. Mas este é o papel da lei, pois disse Paulo: "Mas eu não conheci o pecado senão pela lei." E disse Cristo: "Se eu não tivesse vindo e falado, eles não teriam pecados." Cristo veio revelar o pecado no homem. Neste caso, Cristo é a lei de Moisés, assim como também o Espírito Santo. Pois no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, está escrito: "Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." É o papel da lei convencer o homem do pecado, mas aqui nós vemos o Espírito Santo convencendo os seres humanos de pecado. Por que exatamente isto? Como pode o Pai, o Filho e o Espírito Santo ser exatamente a lei de Moisés? A resposta é simples, porque no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, está escrito: "Assim a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom." Descreva exatamente a pessoa de Deus. Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Simplesmente esta é a descrição da lei de Moisés, pois a lei de Moisés é exatamente a graça de Cristo. O que pega aqui é que o véu impede você de discernir a realidade espiritual oculta por detrás da letra. Continuando, no livro de Romanos, capítulo 7, do versículos 9 ao 13, disse Paulo: "E eu em algum tempo vivia sem lei." Veja bem, não estamos falando da lei de Moisés, pois a lei de Moisés, Saulo de Tarso já havia nascido debaixo dessa lei. Então, de que lei estamos falando? Estamos falando da lei espiritual agora reconhecida por graça, pois Paulo compreendia perfeitamente que a lei era espiritual e o mandamento santo, justo e bom. Disse Paulo: "Eu em algum tempo vivia sem a lei, reconhecida por graça, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri." Quem matou o apóstolo Paulo não foi a lei de Moisés, mas sim a graça de Cristo. "E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando a ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Pois a lei operou em mim a morte para o bem." O apóstolo Paulo não foi enterrado em um cemitério. Não estamos falando da morte física, estamos falando da morte do velho homem, pois remove-se o primeiro para se estabelecer o segundo. O velho homem deve morrer, símbolo do batismo, morte e ressurreição.
É a lei de Moisés que foi entregue aos homens para que os homens compreendessem este mistério. Mas os seres humanos não compreenderam este mistério e distorceram a lei de Deus, que é santa, um mandamento justo e bom. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo, porque o que era impossível à lei, ou seja, porque o que era impossível para Deus, porquanto a carne estava enferma. A lei de Moisés estava enferma por causa da carne, simplesmente por causa do véu que estava impedindo o ser humano de discernir os assuntos espirituais, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. A mentalidade da carne é o véu. Repito, porque o que era impossível à lei, porquanto estava enferma pela carne. Era impossível Deus salvar o ser humano no antigo pacto, simplesmente porque o ser humano ainda não havia despertado do Espírito. E o mesmo se repete nos dias de hoje, pois você só poderá entrar na graça após o despertar do Espírito de Cristo. Enquanto você não passar pela morte, você jamais poderá alcançar a ressurreição. Você só alcança a ressurreição depois da morte. Por isso a lei foi dada aos homens, para matar o velho homem, ou seja, para remover o discernimento da carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse Paulo, sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Pergunta, o que exatamente Cristo veio fazer? Bom, ele veio cumprir a lei e os profetas. Se Paulo estava sendo um imitador de Cristo, logo ele estava exatamente cumprindo a lei de Deus, pois a lei é santo, um mandamento justo e bom. E se é para você também ser um imitador de Paulo, tal como ele foi de Cristo, então é para você também cumprir a lei. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Sim, para que o corpo do pecado seja desfeito. É exatamente por isso que foi dada a lei. Mas a lei não conseguiu cumprir exatamente este papel. Por quê? Por causa que a lei estava enferma por causa da mentalidade da carne. Mas a lei sempre foi espiritual. A lei de Moisés sempre foi a graça oculta através da letra, através de mistérios, através de parábolas e enigmas. Mas Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, conforme consta no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1. E nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Mas a mensagem foi sempre a mesma, do princípio ao fim. Morte e ressurreição. Por isso que no antigo pacto era oferecido um animal para remover o pecado. Então, esse princípio sempre foi o mesmo. Por isso que Jesus morreu como um cordeiro para representar o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós, pois o mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Você deve ser um imitador de Cristo, um cumpridor da lei, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Enquanto o velho homem não morrer, você jamais estará justificado do pecado. A lei foi dada ao homem para que o homem pudesse morrer, mas os seres humanos distorceram a verdade, porque a lei de Deus estava enferma por causa da carne. Não era para o pecador morrer, mas era para que o pecado morresse no homem. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 28 a 29, está escrito, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E com relação à graça? Na graça não existe mais morte? Não, meu amigo. Veja, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Peque debaixo da graça e você verá o que acontece. É muito pior do que na lei. Porque se a lei não conseguiu matar o pecador, a graça o conseguiu. Pois através da graça, o homem do pecado é crucificado. O homem do pecado, o filho da perdição, é removido na graça. Pois o que a lei não conseguiu cumprir, a graça cumpriu, meu querido amigo.
Pois na graça o véu é removido. É removido para você conseguir interpretar a lei, pois a graça de Cristo é a lei de Moisés. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 51, está escrito: eu vim para trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse em chamas, disse Cristo. Não cuideis vós que vim trazer paz à terra. Muito pelo contrário, vim trazer dissensão. Cristo não veio trazer paz, veio trazer morte. Porque você precisa morrer, meu querido amigo. É exatamente por isso que Deus deu a lei. Pois quem você acredita ser através do corpo deve morrer, para ser estabelecido Cristo em seu lugar. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 21, está escrito: para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Veja bem, se a lei não existe mais no novo pacto. Preste atenção, a graça é a lei de Moisés. Veja o que disse Paulo: para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei de Moisés, vista agora sem o véu. Pois sem o véu, a carne não se interpõe no discernimento do Espírito. Por isto que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, disse Cristo. Cristo não veio abolir a lei de Moisés ou os profetas, mas veio nos ensinar a cumprir. Pois o mestre, ele ensina os discípulos. É para nós sermos imitadores de Cristo, sendo cumpridores da lei. Pois Jesus não destruiu a lei, mas sim nos ensinou a interpretá-la. A graça de Cristo é apenas a interpretação correta da lei. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28, disse Cristo: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. No tempo da lei, as pessoas não poderiam cometer adultério. Mas veja, o que ocorre em relação à graça? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar em uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na graça, o pecado é revelado muito mais no homem, pois o que passava batido, agora é revelado. Sim, meu amigo, pois antes somente cometendo o ato era pecado, agora só em pensar em cometer o ato já é pecado debaixo da graça. Como assim não existe mais pecado no tempo da graça, meu amigo? No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, disse Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. A lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Por isso a lei foi concedida para nos matar. Você precisa morrer. O plano de salvação começa com a morte, pois não existe ressurreição sem morte. Por isso que no Novo Testamento começa somente após a morte e a ressurreição de Cristo, símbolo do que consta no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículos 34 a 35, onde disse Cristo: e chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O velho homem deve morrer. Não é para você salvar o homem do pecado. Não é para você salvar o joio, meu querido amigo. Você não é o corpo, você não é o pecado, os desejos da carne. Você está tentando salvar a pessoa errada. Você é o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, meu amigo. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 22 a 25. Disse Paulo: porque segundo o homem interior tenho eu prazer na lei de Deus. Como assim? A lei foi abolida. Somente Saulo estava vivendo no tempo da lei. Como assim? Aqui estamos falando de Paulo. Disse ele: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como assim não existe mais pecado no tempo da graça? Por que exatamente o apóstolo Paulo estava se vendo como um pecador? Disse ele: miserável homem que eu sou,
assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por acaso, no novo pacto, no Novo Testamento, no tempo da graça, a carne se tornou forte? Não, meu amigo. A verdade de Deus é atemporal, ela não muda. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é sempre fraca. Por isto foi concedido não só a lei, mas também a graça, para que pudesse matar o homem do pecado, o falso eu, reconhecido por ego. Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Esta mentalidade da carne deve dar lugar à mente de Cristo. Você só entrará na graça de Cristo quando Cristo quer sua vida se manifestar, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Ninguém entra na graça de Cristo sem que Cristo se manifeste à pessoa. Paulo só entrou no tempo da graça quando Cristo se manifestou a ele. Quando ele caiu do cavalo, quando ele caiu da jumenta. Sim, a caminho de Damasco. Ali Cristo se manifestou a ele. E disse ele: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois disse o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. A morte deve ocorrer. Exatamente por isso que foi concedida a lei. Para matar quem você acredita ser através do corpo, pois você não é o corpo, senão o Espírito de Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Repito, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, porquanto estava enferma pela carne, era impossível Deus salvar o ser humano no antigo pacto, por causa do véu do discernimento da carne. Mas no novo pacto agora, todo mundo pode ser salvo por Deus? A resposta é não. Enquanto a mentalidade da carne, que é o véu, não for removido, você jamais poderá entrar na graça de Cristo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, disse Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Moisés sempre foi espiritual. Foi o véu que impediu os seres humanos de discernir a realidade registrada na letra. Mas eu sou carnal, disse Paulo. E no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, assim que a lei é santo, o mandamento é santo, justo e bom. Quem é santo, justo e bom é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é a lei, que é santa, justa e boa. E para encerrar, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16, está escrito: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, então o véu se lhe será tirado. Repito, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, nas igrejas, quando eles leem a lei de Moisés, eles discernem a lei através do véu. E através do véu, eles têm uma falsa interpretação da graça de Cristo, pois a lei de Moisés é a graça de Cristo. Para quem já despertou do Espírito de Cristo, esta pessoa consegue compreender perfeitamente que a lei de Moisés é a graça. Agora, para a pessoa que ainda não despertou do Espírito, pouco importa se ela está lendo o Novo Testamento, simplesmente porque ela irá discernir tudo segundo através da carne. Desta forma, tudo irá se tornar em lei de mandamento carnal.